É, quero cumprimentar novamente nossos queridos irmãos. Nós estamos na continuidade do nosso trabalho, que nós planejamos a trabalhar. Quero cumprimentar os irmãos, as irmãs, com uma saudosa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém, meu querido? Nós vamos aqui continuar o nosso trabalho. Esse trabalho ele não vai parar enquanto Jesus não determinar. Então hoje, meu querido, o nosso trabalho é a respeito de... A palavra hoje não vai ser mais advertência. Nós vamos advertindo os irmãos, as irmãs. Hoje nós vamos... O nosso assunto hoje é a respeito de uma mensagem. Hoje nós vamos falar a respeito do jovem rico. Do jovem rico. Porque muitas vezes falta coisas ainda para nós declarar. Né? Então nós vamos ler livro de Marcos, capítulo 10. Capítulo 10. E o versículo 17. O senhor que a senhora que está com a sua Bíblia aí, à disposição, abra em Marcos, capítulo 10, e o versículo 17. Nós vamos falar a respeito de um jovem rico, um jovem de qualidade. Muitas vezes nós queremos ser qualificados, mas nós temos que ser qualificados por Deus, minha querida. Tem que ser qualificado por Deus, não é pelo ser humano. Por isso que muitas vezes nós enfrentamos dificuldades, confrontos, obstáculos, porque nós não somos qualificados por Deus. Muitas vezes nós lemos e não entendemos, não compreendemos, porque não somos qualificados pelo Espírito Santo de Deus. Então nós vamos ver aqui no livro de Marcos, capítulo 10, o versículo 17. Confira comigo, confira conosco aqui. Hoje é uma mensagem, hoje não é mais uma advertência não, é uma mensagem. Nós vamos usar poucos versículos. Uma mensagem não precisa ler 10, 20 versículos não. Basta 2 versículos, 3 versículos, já contém uma mensagem ali. Então vamos ver no livro de Marcos, capítulo 10, versículo 17. Diz assim, ó. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele. E lhe perguntou, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse, por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Tu sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás alguém, honra teu pai e tua mãe. E ele, porém, respondendo, lhe disse, mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, amou, e lhe disse, falta-te uma coisa, vai e vende tudo quanto tem e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Mas ele, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Amém, meu querido? Olha só, preste bem atenção. Esse jovem rico aqui, pode ser eu, pode ser o senhor. Porque não foi só no tempo de Jesus. Pode ser eu, pode ser o senhor, pode ser seus irmãos, pode ser qualquer um que lidera, que prega, que toma conta de rebanho. Então esse jovem aqui, esse homem aqui, ele correu, se ajoelhou. Se ajoelhar
significa se humilhar. Significa se ajoelhar. Se humilhar. Se ajoelhou, está representando uma humilhação. Porque esse homem aqui, ele é um doutor da lei. Ele é conhecido da lei. E o senhor pode ser conhecido da lei. Pode ser um homem de qualidade, qualificado pelo ser humano, não qualificado por Deus. Então ele chegou aqui e se ajoelhou e disse: bom mestre, que eu farei para herdar a vida eterna? E Jesus perguntou dele, fez uma pergunta. Esse Jesus, ele está perguntando para mim, para o senhor. O senhor está chamando Jesus de bom, né? E Jesus está dizendo: olha, ninguém é bom. Não, ninguém é bom, senão um só que é Deus. Aí ele disse: tu sabe os mandamentos? Ele disse: olha, não adulterarás, não matarás, não furtarás, honra teu pai e tua mãe. Então, meu querido, preste bem atenção no que nós vamos falar para o senhor a respeito desse sentido aqui. A primeira palavra que Jesus disse para ele foi não adulterar. Não está dizendo aqui, está dizendo aqui, está dizendo na sua Bíblia. A palavra que Jesus disse para ele foi não adulterarás. Não adulterarás. Não matarás, a segunda palavra. Honra teu pai e tua mãe. Aí você pode dizer assim, ó, para qualquer que perguntar do senhor: irmão, olha, eu tenho minha mulher, eu tenho minha companheira, eu não estou adulterando. Porque a mulher e o homem é uma só carne. Bem, muito bem. O senhor não está adulterando verdadeiramente físico, não está adulterando material. A palavra que o senhor está dizendo aqui, para que esse jovem aqui, ele podia até estar adulterando, porque ele é jovem. O que está mostrando jovem, ele não tem esposa, ele é jovem, ele é solteiro. Mas o Senhor disse assim para ele: olha, não adulterarás. Sabe como é que nós estamos adulterando hoje? Na palavra. É na palavra que nós estamos adulterando. É isso que Jesus está falando. Aí nós olha só para a matéria. Não, irmão, eu não estou adulterando. Eu não bebo, eu não fumo, eu não roubo, eu não furto, eu não engano ninguém, tá certo? Na vida física, meu irmão, nós não estamos fazendo assim. Nós não estamos fazendo assim. Mas na vida espiritual nós estamos adulterando. Como é adultério? Aí outra palavra, a segunda palavra que Jesus disse: não matarás. Muitas vezes nós estamos inventando ideia. Nós estamos falando a respeito de propriedade. E a propriedade, ela gera prosperidade. A propriedade, ela gera prosperidade. Você sabe o que é prosperidade? É propriedade. Propriedade é uma casa, propriedade é um sítio, propriedade é tudo que o senhor possui materialmente, é propriedade. E todas essas propriedades do senhor, ela gera lucro, ela gera renda, ela gera, tem propriedade que o senhor planta, que ela gera muito lucro. Tem propriedade que o senhor planta, que ela gera menos. Como vamos supor uma laranjeira. O senhor planta uma laranjeira, ela produz 1000 frutos. Vamos supor, 1000 frutos. Ela dá 10 centos de laranja. Aí o senhor planta um pé de graviola, ela produz 4 frutos. Olha só, então aquela planta que o senhor plantou, ela prosperou 10.000 laranjas. Deu 10 centos. O senhor plantou um pé de graviola, gerou 4 frutas. Aí o senhor: poxa, essa aqui não está me dando lucro. O que está me dando lucro é aquela ali. Essa aqui sim. Então, essa é na base material, na propriedade material.
A propriedade que nós estamos falando de agora, nesse jovem rico, a propriedade é tirada de nós mesmos. Nós usa do nosso próprio. Propriedade tirada daqui, ó. Nós usamos a nossa vontade, o nosso querer, o nosso plano, a nossa ideia como propriedade. Mas não que venha de Deus essa propriedade. Nós tira modo próprio, invenção. Quando nós inventa, nós estamos tirando da nossa propriedade, inventando modo próprio. E esse modo próprio tirado de nós é uma propriedade que nós inventamos. Então ela vai produzir, ela vai gerar, ela vai multiplicar. O senhor hoje tem pessoas, sabe como? Quer que eu fale para o senhor? Inventando envelope e espalhando. Isso é modo da Bíblia? Não é modo da Bíblia, é propriedade nossa, é modo próprio nosso de inventar para nós colher lucro através de envelope. Tá entendendo? Isso é uma propriedade que nós estamos tirando de nós. E essa propriedade o senhor sabia que dá lucro? Aí nós vamos pegar a Bíblia e fazer propaganda, usando a Bíblia como uma fonte de renda, como uma propriedade, meu querido. E o senhor sabia que se nós não tiver entendimento, nós usamos a Bíblia como uma propriedade, e essa propriedade ela gera renda. Mas não que venha de Jesus Cristo, não que venha, porque o Senhor diz assim, ó, que o justo viverá da fé. Hoje nós estamos vivendo pelas nossas propriedades, inventando de nós mesmos, usando a Bíblia como uma propriedade. E nós vamos inventando coisas para conquistar multidão. Está prosperando? Está prosperando. Mas o que? Multidão. Enquanto Jesus mandou fazer discípulos, Ele não mandou você conquistar multidão. E a multidão que você está conseguindo, essa multidão, é tirado da sua propriedade, inventado modo próprio de si mesmo. Então nós estamos usando a Bíblia, meu querido, como uma propriedade. Inventando tudo aquilo que é antibíblico. Inventando antibíblico da nossa própria invenção. Propriedade é modo próprio que nós inventamos de nós mesmos, não baseado na Bíblia, porque a Bíblia diz que o justo vive da fé. E eu uso a Bíblia como uma propriedade, e aí eu vou usar ela como uma propriedade, e aí ela vai prosperar pela minha propriedade, pela minha invenção, não baseado na Bíblia, a minha invenção. Muito bem, aqui esse jovem aqui, ele saiu triste. Quando ele ouviu essa palavra, ele saiu contrariado, a palavra falou com ele, contradizeu as propriedades dele que ele faz na mente dele de modo próprio. Ela bateu contra a propriedade dele. Não é que ele tinha tanta coisa material não, meu querido. Por isso que Jesus disse para ele, olha, vai, vende tudo que tu tem e dá aos pobres, e depois tu vem e segue-me, que tu tem um tesouro no céu. Poxa, Jesus oferecendo para o Senhor, para mim, um tesouro. Eu prefiro deixar Jesus, eu prefiro desonrar Deus, eu prefiro desprezar aquilo que Deus está me oferecendo para mim usar minha própria propriedade, para poder gerar o lucro para mim. Irmão, Poxa, meu irmão. Isso seria o adultério espiritual? Bom, a palavra adulterar, espiritual, que a palavra está falando aqui, que Jesus está dizendo não adulterarás, é você adulterar na palavra. Como é que o senhor está adulterando na palavra? Se misturando com o povo ímpio. O que o ímpio faz, o senhor faz. O que o senhor inventa, o que o ímpio inventa, o senhor inventa. A palavra diz que a casa dividida não subsiste. Quer dizer, em vez de eu
Em vez de eu imitar Jesus, eu imito o ímpio. O que o ímpio inventa, eu invento. O que o ímpio usa, eu uso. O que o ímpio fala, eu falo. Então, a Bíblia está dizendo bem claro, não adulterarás. Adulterar é se misturar, meu irmão. O Senhor não está adulterando o material, mas está adulterando na palavra. Aí o Senhor, a terceira palavra que o Senhor está dizendo, honra teu pai e tua mãe. Honra teu pai e tua mãe. Quem é o meu pai? Quem é a minha mãe? O Senhor está dizendo lá também no livro de Mateus que o pai, quer dizer, a mãe, chegaram um dia e falaram para os que estavam assistindo, olha, vai lá com o mestre e diz para ele que nós queremos falar com ele. Aí eles foram, olha, teu pai e tua mãe estão lá fora. Teu pai e tua mãe estão lá fora. Tua mãe, teus irmãos, estão lá fora e querem falar. Ele disse, quem é meu pai? Quem é minha mãe? Ele perguntou, quem é meu pai? Quem é minha mãe? Quem é meus irmãos? Quem é minhas irmãs? Mas todo aquele que faz a vontade do meu pai, e ele estava olhando, ele olhou para aqueles que estavam assistindo ele. Ele olhou e disse, quem é meu pai? Quem é minha mãe? Mas todo aquele que faz a vontade do meu pai, esse é minha mãe, irmão e irmã. É esse que Jesus considerou quem é ele. Então o Senhor está pedindo para nós, honra teu pai e tua mãe. Quem é meu pai? Meu pai foi quem me criou. Meu pai foi quem me gerou. Quem me formou no ventre da minha mãe. Hoje eu desonro ele. Hoje eu quero honrar mais meu pai material e desonrar Deus. Honra teu pai e tua mãe. Quem é a minha mãe? A minha mãe sabe quem é? É a Bíblia Sagrada. Essa é a conselheira do Senhor. Essa é a mãe, porque a mãe, ela não quer ver o mal de nenhum filho. Então, Deus é o Criador, Deus foi Ele que me gerou, me formou, me gerou. Então, é esse que o Senhor está dizendo, honra teu pai e tua mãe. É Jesus dizendo para ele, honra teu pai e tua mãe. O pai é o pai da criação, que está recitando aí. Então, ele pediu, honra teu pai e tua mãe. Hoje, meu querido, nós não estamos honrando a Deus. Por quê? Porque as nossas propriedades que nós inventamos da nossa mente é o modo próprio. E isso nós estamos colocando no lugar de Deus. Nós estamos no lugar de Deus, colocando essas nossas propriedades no lugar de Deus. Em vez de nós colocar Deus para reinar na nossa vida, nós colocamos a nossa ideia. Nós colocamos a nossa propriedade. Então o Senhor disse para ele, vende tudo que tem, dá aos pobres. O que está querendo dizer isso aí? O que está querendo dizer isso aí? Meu irmão, Jesus está declarando o ponto mais fraco, é o ponto mais fraco do ser humano. É isso que Deus está propondo para ele. Não, mestre, eu conheço os mandamentos, eu observo o mandamento desde a minha juventude. Meu irmão, observar não é obedecer. Observar não é obedecer. É como nós acabamos de falar para o senhor agora. Eu não estou adulterando material, mas estou adulterando espiritual. Eu não estou adulterando material, mas estou adulterando espiritual. Então, observar não é obedecer. Todo mundo observa, mas não obedece. Hoje você está lendo a escritura, você está vendo, entendendo e compreendendo as histórias, mas não obedece. É a situação desse jovem aqui, ó. E esses jovens somos nós, sabia? Esses jovens somos nós. Observar não é obedecer. Então, tem muitos hoje que observam, olha, eu não mato, eu não roubo, eu não faço isso aqui, eu não faço isso aqui, sabe? Eles só fazem observar, mas não obedecem. Então é o que Jesus está falando aqui. Então essas propriedades que nós inventamos, de modo próprio, é que Jesus reprova. Que nós estamos tirando o lugar de Deus e colocando
a nossa própria propriedade, nossa própria invenção. No livro de Eclesiastes, vamos lá mais outro livro. No livro de Eclesiastes, a palavra diz que Deus, ele criou o homem reto para comprovar. Ele criou o homem reto, mas eles buscaram muitas invenções, são as propriedades de hoje que eles inventam, modo próprio, criado da mente dele mesmo. E quem cria da sua mente, inventa essas propriedades da sua mente, ele está querendo ser mais do que Deus. Ele está querendo ser mais do que Deus. Se colocando melhor do que Deus. Quando nós inventamos. Porque Deus é o Criador. Ele é suficiente. Não precisa nós inventar nada não. Então, hoje o homem e a mulher vivem tão pervertida, meu querido. Vivem tão pervertida. E no livro de João, capítulo 10, e o versículo 12 e 13, está registrando lá. Lá está mostrando quem é o mercenário verdadeiro. Aí eu me coloco aqui como pastor, outro se coloca como evangelista, outro se coloca como presbítero, outro se coloca como diácono. E aí nós vamos lutar por posição. Nós queremos botar o nosso nome diante de Deus. E aí o Senhor diz aqui, ó. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Mas o mercenário que não é pastor, não são de quem não são as ovelhas. Quando ele vê o lobo, ele foge e dispersa as ovelhas, e o lobo vem e arrebata. O que Jesus está querendo dizer isso aí? Quando o mercenário, que ele não é pastor mesmo, ele é mercenário, quando ele vê vir o lobo, ele foge. Como é que o senhor está fugindo? Jesus está dizendo como é que o senhor está fugindo. E deixa. Foge e deixa. Meu querido, sabe como é o fugitivo que nós estamos fugindo hoje? Fugindo da verdade. Fugindo da verdade. Quando nós fogimos da verdade, a palavra está dizendo aqui, nós estamos se referindo ao mercenário. E o mercenário são aqueles que não têm cuidado das ovelhas. Ele foge e depois deixa. Ele foge da verdade e depois deixa. Deixar como? Além de o senhor estar fugindo da verdade, o senhor está deixando. Deixando o quê? Deixando as suas ovelhas andar do jeito que elas querem. Andar mentindo, andar enganando, andar traindo, andar falsificando, cobiçando. As suas ovelhas, meu querido, elas têm que ser exigidas pelo pastor, já que o senhor se considera como pastor. Se o senhor não exigir as suas ovelhas andar como Jesus está mandando, o senhor vai ser responsável por ela. Agora, o pastor, quando ele vê o lobo, ele foge e dispersa e deixa. Hoje é mulher de calça comprida, hoje é mulher do cabelo cortado, hoje é mulher com a boca pintada. De quem é a culpa? É do pastor ou é delas mesmo? Elas estão fazendo delas mesmo? Então, o senhor sabe por quê? Porque o senhor não é pastor. O senhor é mercenário, e o mercenário, a palavra diz que o mercenário, ele só cuida dele mesmo. Porque ele é mercenário. Ele não é pastor, ele é mercenário e só tem cuidado dele mesmo. E foge e deixa as ovelhas andar de qualquer maneira que elas querem. Aí o senhor usa esse nome de pastor como um apelido. O senhor não é um pastor verdadeiro, você é apelidado. Porque o pastor verdadeiro, Jesus disse, olha, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Jesus, ele mostrou que ele é pastor.
Ele se mostrou que ele é pastor e ele continua sendo pastor, porque o pastor dá a vida pelas ovelhas. Como é que eu posso dar a minha vida pelas ovelhas? Falando a verdade. Não importa o que o senhor vai enfrentar, não importa se o senhor vai morrer, o importante é que o senhor pregue a verdade e exija dos seus irmãos, exija das suas irmãs. Como é que o senhor não quer exigir dela? Por quê? Sabe por quê? Sabe por que o senhor não quer exigir dela? Porque o senhor tem medo de ficar sozinho. Sabe por quê? Nós temos experiência própria. Porque nós trabalhamos pela verdade. E aonde nós prega, fica 2, fica 3, fica 4, fica 1. Às vezes fica só eu e a minha companheira, a minha esposa. Tá entendendo? E a minha esposa, eu tenho que ensinar ela como ovelha. Ela não precisa estar pregando, só o exemplo dela, ela ganha os irmãos e as irmãs, só pelos exemplos dela. Não precisa falar, só com os exemplos dela. Então, ela demonstra que ela é uma ovelha. A minha esposa, ela se mostra que ela é uma ovelha. Por quê? Porque as outras fugiram da verdade, mas ela continuou. Então, ela está demonstrando que ela é uma ovelha. Então, o senhor, preste atenção, o senhor tem que exigir, meu querido. Irmão, uma pergunta. Como é pregar a verdade? O que significa? A verdade que o senhor quer saber, que a senhora quer saber, a verdade verdadeira, vou lhe falar, a palavra pregada sem amor, a palavra pregada sem amor, ela é uma palavra de insulto e de hipocrisia. A palavra pregada sem amor, ela é insulto e hipocrisia diante de Deus. Qual é a palavra pregada sem amor? A palavra verdadeira que a senhora está exigindo, o senhor está exigindo de mim, é aquela palavra que o senhor prega e o senhor vive ela. Essa é a verdade. Porque tudo que o senhor pedir, o senhor diz, olha, tudo que pedir em meu nome eu vos farei. Quer dizer, a palavra que o senhor vive, ela vai lhe trazer a resposta. Então, se nós não pregar, se nós pregar a palavra e nós não viver ela, não é palavra verdadeira. Essa não é a verdade. Nós estamos se colocando no lugar do mentiroso. Essa não é a palavra verdade. Só existe uma palavra que liberta, meu querido. É a palavra chamada verdade. Só existe uma verdade e só existe, meu querido, um Deus, e esse Deus, ele é a verdade. Então tudo que pedir a ele, então vem pela verdade. E se eu não pregar a verdade e viver ela, não é verdade. Não é verdade. A verdade é Jesus. A verdade é aquilo que o Senhor fala e que o Senhor vive. Aí ela vai se tornar verdade. O que não é verdade e o que não é vivido, então, o que a Bíblia registra a respeito disso? Bom, tem vários tipos de o Senhor viver. Tem vários tipos. Quando o Senhor vive para Deus, vai trazer um exemplo. E quando o Senhor não vive para Deus, não traz exemplo nenhum. Não traz exemplo. Hoje tem muitas pessoas pregando, irmão. Parece verdade, mas não é verdade. Porque ele não vive o que ele prega. Então, a mentira, ela desvanece. A mentira, ela desvanece, mas a verdade, ela permanece. E aquele que anda na verdade, ele morre testemunhando quem ele é. Se eu sou um servo de Deus, eu morro pela verdade. Então a verdade se cumpriu na minha vida. Mas o mentiroso, ela desvanece. Ela desvanece. A mentira, meu querido, ela está assolando todos os moradores da terra. A mentira, ela está assolando todos os moradores da terra. Você sabe por quê? Porque, olha só, preste bem atenção. Hoje nós estamos fazendo que nem faz os fariseus. Nós estamos fazendo que nem faz os fariseus hoje. Procurando
matar a verdade. Nós estamos procurando matar a verdade. Está entendendo? Nós estamos procurando matar a verdade. Desde quando Jesus se manifestou na sua missão, os fariseus procuram matar Jesus. Procuram decepcionar, procuram expulsar, procuram matar. É assim que faz. Nós estamos no lugar dos fariseus hoje, meu irmão. Nós estamos no lugar dos fariseus. Se eu não pregar a verdade, o senhor sabia que eu estou prendendo a verdade? A vida do fariseu é prender a verdade. É prender a verdade. Se o senhor não prega a verdade, o senhor está prendendo ela. Aí você está combinando com aquela multidão. Quando a multidão perguntou, Pilato perguntou da multidão, o que é que eu faço? Olha, solta Barrabás e prende Jesus. Hoje a multidão está fazendo do mesmo jeito, e o senhor está incluído, eu estou incluído. Solta Barrabás e prende Jesus. Irmão, o que significa soltar Barrabás hoje? Hoje Barrabás, na realidade, meu querido, Barrabás hoje, ele representa a nossa ideia. Prende a verdade, não fala mais a verdade. Quer dizer, eu usei a verdade, eu mandei soltar Barrabás. E é eu mesmo que estou soltando Barrabás. É eu mesmo me prendendo a verdade. Eu me coloco no lugar disso. Desse aí. Solta Barrabás e prende Jesus. Jesus é a verdade. Eu prefiro me privar da verdade e falar a minha ideia. Quer dizer, eu estou soltando Barrabás e prendendo a verdade. É eu mesmo que estou fazendo isso. Irmão, isso tudo para agradar a quem? Ao mundo. Quem é o mundo? É o povo que vive no mundanismo, fazendo as coisas do mundo. Ele é o mundanismo. Por isso que a palavra fala a respeito da igreja morna. Igreja morna significa mundana. Por que que é mundana? Porque Deus colocou o mundo no coração dele para que o homem não compreenda as obras que Deus fez desde o princípio. O mundo não é o universo, o mundo é o ser humano que é mundano. Ele deixa de obedecer às coisas que Deus fez para usar do mundanismo da vontade dele. Então o mundo é o próprio ser humano que está com o coração cheio de maldade. Irmão, hoje então aquela multidão ainda existe nos dias de hoje? Existe hoje. Eu posso ser um deles. Quantos milhões de pastores não tem pregando aí e eu sou um deles? E eu estou combinando com ele, olha, prende Jesus, prende a verdade e solta a mentira. Irmão, Barrabás significa, irmã, Barrabás significa Satanás. Solta Satanás e prende a verdade. Porque está contra nós, está contra nós, está contra o nosso desejo, está contra a nossa vontade, está contra o nosso viver. Nós queremos viver num deleite material e esse aqui vem persuadir. Prende a verdade e solta Barrabás, porque esse aqui não impede de nós fazer nada. Não impede de nós fazer nada. Satanás não impede, meu querido, ninguém fazer nada não. Quanto mais você faz errado, mais ele gosta. E ele não lhe persegue não. Satanás ele vai perseguir só aquele que serve a verdade e anda na verdade. É esse que Satanás vai perseguir. E os trabalhadores deles não perseguem. Ele quer que faça mais, como hoje nós estamos fazendo, só correndo atrás de multidão. Aí nós estamos pensando que estamos servindo, soltando a verdade, não, nós estamos soltando Barrabás e prendendo a verdade. Com medo de mais tarde ser acusado. Desprezado, abandonado pela mulher, pelo filho, pelo irmão, pela irmã, pelo pastor. Eu prefiro soltar Barrabás e prender a verdade. E se eu estou compartilhando com esse tipo de gente, saia dali. Saia de lá porque o senhor vai pegar a culpa. Se o senhor está preso, irmão, por causa dessas invenções desses homens, desses pastores que pregam a verdade, o senhor está preso por eles, saia de lá.
Saia de lá porque o senhor vai entrar junto com ele em juízo. Então nós estamos aqui para declarar a verdade e a mentira. A mentira é muito grande, a mentira assola. Assola os moradores da terra. A senhora sabe, o senhor sabe o que quer dizer a mentira? Quem quer saber quem é a mentira? Fale aí. A mentira, vou lhe explicar. Já que o senhor e a senhora não fez a pergunta a respeito da mentira, eu me proponho a lhe colocar a respeito da mentira. A mentira é uma destacada. A mentira é uma destacada característica de Satanás. Ele é a fonte geradora de toda falsidade. Ele é a fonte geradora de toda falsidade. E se eu seguir a mentira, e se eu se envolver na mentira, eu sou um aliado e cooperador de Satanás. Eu me aliei à mentira, eu me aliei a Satanás com as minhas ideias, com meus pensamentos falsos, com o meu eu, com o meu querer, com o meu desejo, com a minha vontade, eu me aliei à mentira. E quando nós se alia à mentira, nós passamos a ser aliado e cooperador de Satanás. Porque nós continuamos mentindo, fazendo o mesmo. Com quem nós aprendimos essa mentira? Nós aprendimos porque nós se aliemos a ele. Porque ele é mentiroso. Então por isso que Jesus disse, olha, vocês têm por pai ao diabo. Vocês têm por pai ao diabo e querem satisfazer a vontade de vosso pai. Por quê? Por quê? Porque ele é mentiroso desde o princípio. E jamais ele se afirmou na verdade. Por quê? Porque ele é mentiroso e pai da mentira. Quando eu me alio à mentira, meu querido, eu falo do meu modo próprio. E aquele que fala do seu modo próprio, ele é mentiroso. Ele aprendeu com quem? Com o pai da mentira. Então, se eu estou aqui para pregar a mentira, está pensando que eu estou fazendo a vontade de Deus? Não, eu estou aliado e cooperador, cooperando. Eu sou aliado e cooperador. Inventando ideia, inventando coisa para persuadir o povo. Então, eu sou um dos aliados e cooperador, estou cooperando com a mentira. Aprendi com ele. Porque o ser humano, o senhor, eu, se não se afirmar na verdade, Jesus está dizendo aqui, ó, que nós somos filhos de Satanás e nós somos, sabe o quê? Filhos de Satanás. Por isso que Jesus disse, vós são filhos de Satanás e querem satisfazer. Quando você não se afirma na verdade, você está cooperando e aliado de Satanás. Irmão, Então, meu querido, pregar é suficiente? É somente falar? É o Espírito Santo apenas que convence? não. Não, senhor. Se nós não tivermos uma renúncia de nós mesmos, pessoal, uma decisão, o Espírito Santo não vai lhe convencer sem você querer. Por isso que Jesus disse, olha, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Ele não está dizendo, olha, aceitou Jesus, fique aqui, meu irmão, que o Espírito Santo vai lhe mudar. Não, senhor. Aqui Jesus está dizendo aqui, que se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Ele não está dizendo, espere pelo Espírito Santo, que ele vai lhe mudar, ele vai lhe transformar, não. O Espírito Santo não lhe muda se o senhor não tomar uma decisão e não pedir para ele lhe mudar. Aí tem muitos que pregam assim, olha, aceitou Jesus? Fique aqui, Deus ele vai lhe mudar, ele vai lhe transformar, ele vai libertar. Irmão, tem pessoas fazendo culto hoje, culto de libertação, campanha de libertação, enquanto campanha e culto não liberta ninguém. A palavra diz, conhecereis a verdade vos libertará. É essa que liberta, não é campanha, não é culto que liberta ninguém não, meu querido. E por que, irmão, isso é feito hoje nas igrejas? Isso é feito, não é por Cristo.
é pela minha ideia. Para quê? Para ganhar multidão. Para quê? Para entrar lucro para mim. É isso que eu faço. Não é Jesus que está fazendo. Não é Jesus que está mandando. Fazendo culto de libertação enquanto não liberta ninguém. Fazendo campanha enquanto não liberta ninguém. E a palavra dizendo, olha, se conhecereis a verdade vos libertará. Se você conhecer a Jesus, Jesus vai libertar. Mas também ele liberta se você pedir para libertar. Se você não pedir, Jesus também não liberta, porque ele está para ajudar. Ele não está para obrigar e forçar ninguém, não. Se você chegar com Jesus e pedir, Senhor, eu quero ser liberto, claro que Jesus vai libertar. A multidão quer ser liberta? Hoje, se o Senhor exigir, a multidão não vai querer ser liberta. Não. Se o Senhor prega e não exige, as pessoas nunca vão ser libertas, porque Jesus ele não vai libertar se a pessoa querer. Não é todos, irmão, é alguns. É alguns que Jesus vai tirar do meio, não é todos. Hoje o povo faz o mesmo que fazia antes. Aquele povo, ele viveu atrás de Jesus, sabe por quê? Só atrás de comida, só atrás de cura, de comida, só porque eles viram os sinais que Jesus fazia, mas não para obedecer a Cristo e seguir a Cristo. Só viveu atrás de comida, como hoje o povo vive só, ensinando o povo a correr atrás de o que comer, enquanto Jesus disse, olha, não se preocupei com o que há de comer, com o que há de vestir, nem de calçar. Que ele sabe que essas coisas nós necessitamos. Buscar em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas, meu irmão. Então, essa é a situação do jovem rico. O Senhor ainda está dizendo que o Senhor ainda te falta uma coisa. Vende tudo que tem. Vender, irmão, tudo que tem, não é abandonar suas coisas, não. É abrir mão. Arranque essas coisas do seu coração. Não se apegue a nada. Então nós estamos aqui para lhe advertir e ajudar. Amém? E que Deus nos abençoe e nos guarde. E aguarde o nosso próximo vídeo. Esse já é o quarto. Amém? E que Deus nos abençoe e nos guarde. E Jesus seja com o Senhor quando o Senhor pedir. Ele vai lhe fazer a sua vontade. Porque ele diz, tudo que pedir em meu nome eu vos faço. Mas nós não pedimos nada. Nós não pedimos para ser libertos. Então, que Deus nos abençoe e nos guarde. Amém? Louvado seja Deus.